O exército ficar com as terras da Lumbre que existia lá dentro, que era o ramal antigo da ferrovia, que era um ramal que lhe dava 900 alqueires de terra que pertencia à Lumbre. Como a Lumbre foi encampada pelo governo, então realmente os 900 alqueires eram do governo, que era a área que o exército devia ter encampado, mas ele acabou totalizando aí quase 5.000 alqueires que ele pegou dos outros, pessoal. A área toda ela pertencia ao meu avô, o Leocádio Pacheco. Ele tinha fazenda e tinha a casa de moradia dele lá na fazenda, chamava-se Fazenda dos Pardos. Então era criador de gado, então ele tinha uma fazenda de 600 alqueires e tinha mais uma área de 500 alqueires, que totalizava 1.100 alqueires de terra, né? Em 1958 o exército veio e encampou as fazendas dele, as duas áreas de 500 alqueires e de 600 alqueires, não pagando nada. Até hoje são uma briga de 50 anos que nós estamos lutando com isso aí. Além de não morrer defendendo o exército, ajudar, e eles vieram depois e tomaram as terras dele e nunca pagaram, nunca indenizaram nada pelas terras. Tanto que até hoje nós temos as escrituras das terras, né? Que hoje o nome dele no INCRA deve ter uma dívida enorme, que nunca mais foram recolhidos os impostos, né? Mas continua devendo, né? O governo está cobrando o imposto dele, do INCRA, né? Os ali que foram retirados dali, que não saíram em 48 horas, foi carregada a mudança deles e foram jogados na praça lá em Canoinhas. O pessoal foi expulso de lá. Tanto que ficou gado lá, ficou porco lá, que aquilo ficou, que até hoje tem porco do mato lá, que ficou que o pessoal não conseguiu tirar. Eles foram tirados à força do lado de dentro. No caso do Xadec, que tinha áreas em Papanduva, né, foram para lá, e da nossos familiares, e o pessoal veio para o Bugre, veio aqui para o Tigre, para o Engenho Queimado, que tinha muitas outras áreas aí, eram milhares de alqueires que tinham ainda na família, né? Isso aí não teve problema, né? O problema maior foi que aquelas famílias que não tinham para onde ir. Aí que ficaram sem terra, sem casa e sem nada. Pelo conhecimento que eu tenho, só 6 famílias entraram na justiça. Então o exército alega, o governo alega que eles pagaram essas famílias. E a nossa família, ela não entrou na justiça. Então isso ficou, mas sem ninguém da nossa família entrar na justiça. O que acontece é que em alguns estudos que eu fiz ali, uma área, por exemplo, que o exército indenizou de uma família, lá que era uma área pequena, eles pagaram na época 500 mil cruzeiros, certo? E o topógrafo que fez a medição dessa área, ele cobrou pelo serviço de topografia dele 400 mil cruzeiros. Quer dizer que então eles pagaram uma coisa irrisória, embora que até na época não valia praticamente quase nada, mas em comparação, se você vê o que o topógrafo cobrou para fazer a medição da terra e o que eles pagaram, é uma coisa irrisória. Na verdade, a única pessoa que se interessou por essas questões de terra fui eu. E na época eu não me encontrava, que estava trabalhando fora. Se eu estivesse aqui, com certeza estaria junto lá. Porque ultimamente nas reuniões todas que houve da Comissão da Verdade, que houve em Papanduva, inclusive veio o ônibus do Senado para filmar tudo, né? Isso aí eu participei. Assim, a minha família tentou pleitear em outros governos, inclusive eu tenho telegramas aqui da minha falecida tia, a Maria Pacheco Tabalipa, eu tenho telegramas de presidentes da República, de ministros de guerra, prometendo uma solução
uma solução para o caso. Mas isso já são telegramas de 50 anos atrás, e essa promessa vem até hoje e nada foi resolvido. Eu analiso assim, desde os anos 60, de uma parte de documentação que eu tenho, do deputado, por exemplo, Orti Magalhães, foi deputado, Haroldo Carvalho, né? Eles tentaram de todas as maneiras. Só que nós ainda vivíamos num regime de ditadura. Então nada se conseguia com o exército, que até hoje é difícil de se conseguir alguma coisa com o exército. Então eles tentaram, eu tenho vários documentos ali provando que eles tentaram. E questionar junto ao governo federal, junto ao exército, né? Porque isso daí seria um pagamento aí, mas aproximadamente de 3 mil alqueires, que isso aí não ia dar muita diferença para o governo. O governo podia pagar isso aí tranquilamente. Ou então que devolvesse a terra, que a questão da devolução não vai acontecer nunca, o exército nunca vai abrir mão da área para manobra, com o aeroporto aqui, com toda a estrutura. Não vou concordar com isso, né? Então o certo seria chegar num acordo e pagar esse povo. Entendeu? Que seria fácil, né? No primeiro governo do Lula, ele prometeu resolver. Ele prometeu para nós, estava junto, que seria feito um acerto de duas maneiras. O INCRA daria uma área de terra para o exército de 8 mil alqueires no oeste de Santa Catarina, onde o exército não aceitou, porque eles alegaram que não era uma área estratégica para eles, que a área estratégica era aqui, porque tinha aeroporto, tudo mais, que era mais fácil, então eles não aceitaram. Depois houve uma segunda proposta de um pagamento, na época, de uma indenização de 40 mil reais por alqueire para cada proprietário. Então isso daí ficou, daí como foi criada a Comissão da Verdade, né? Então arrolhou-se isso tudo para a Comissão da Verdade e até hoje nós estamos esperando uma definição da Comissão da Verdade para ver o que vai ser feito disso aí. Assim que se existe justiça nesse país, se é que existe, então, pelos depoimentos das pessoas que fizeram em Papanduva, de herdeiros de terra que contaram as histórias como eles contaram, então, se existe uma justiça, a justiça tem que prevalecer e ela tem que amparar os indefesos, os pobres, aquelas pessoas que foram violentadas, como aconteceu nessa desapropriação da área militar. Se tem a justiça ainda, então eu acredito que mais cedo ou mais tarde alguém vai olhar para isso e vai resolver o problema.